E aí, galerinha do nono ano, a gente está aqui hoje, né, mais uma vez para dar continuidade nos conteúdos, né? Lembrando que essas aulas elas estão sendo gravadas e sendo disponibilizadas lá no portal, lá na plataforma digital do colégio, que o colégio disponibiliza para vocês durante esse período de quarentena. E a gente também está disponibilizando no YouTube, né, para que vocês tenham acesso livre, né, para que vocês, caso necessite de visualizar mais de uma vez, vocês possam acessar também lá pelo YouTube. Então, vamos lá. O que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai continuar nas equações do segundo grau, só que hoje a gente vai ver o método de complementar quadrados, certo? E esse conteúdo no livro de vocês é na página 68, beleza? Então, vamos lá ver como é que funciona essa situação. Equação de segundo grau, método de complementar quadrados. Então eu trouxe esse exemplo aí. Determine as raízes da equação abaixo usando o método de complementar quadrados. Vejam, a equação de segundo grau dada é essa daí: x² mais 6x menos 7 igual a zero. O que é essa história de complementar quadrado? É você pegar esse trinômio aqui e transformá-lo num trinômio quadrado perfeito. Percebam que ele é um trinômio, porém não é quadrado perfeito. Porque vocês já estudaram lá no ano passado, né, no oitavo ano, e viram que um trinômio quadrado perfeito, você consegue extrair a raiz do primeiro termo e a raiz do último, né, para fazer a fatoração. Nesse caso, nós não temos a raiz quadrada, né, de um número negativo, né? A gente está estudando nos números reais e não existe raiz quadrada de número negativo. Vai existir lá nos números complexos, mas isso aí são cenas para os próximos capítulos, só lá no terceiro ano. Então, não se preocupe com isso agora. Então, o que a gente vai fazer? Tentar pensar num número para que essa expressãozinha aqui desse lado vire um trinômio quadrado perfeito. Então, qual é a dica? Passa esse menos 7 para o outro lado. Ele está menos, vai mais. E eu vou pegar e somar no lado esquerdo e no lado direito um número que eu consiga extrair a raiz, certo? Nesse caso aqui, eu pensei no quê? No 9, porque eu consigo extrair raiz de 9, que vai dar 3. E no outro lado, quando eu somar com 7, dá 16. E eu também consigo extrair a raiz desse número. Então, percebam, eu tenho que deixar esse lado como um trinômio quadrado perfeito. Então aqui no termo independente ele tem que ficar com um número que eu consigo extrair a raiz, e esse número que eu coloquei, que eu somei aqui, eu vou ter que somar com o que já existe, e ele também tem que ser extraído a raiz, certo? A princípio você pensa que é um pouco difícil, mas com a prática você vê que não é esse bicho de sete cabeças não. Então vamos relembrar aí como é que se fatora, né? Como é que a gente transforma essa expressãozinha aqui, né, ó, no produto notável, né? Trinômio quadrado perfeito, e ele vem para cá para o quadrado da soma de dois termos. O que você faz? Você extrai a raiz do primeiro termo. Então raiz quadrada de x quadrado. Perceba, o expoente é 2, o índice da raiz é 2. É só cancelar. Então fica o x. Aí extrai a raiz também do último. Raiz quadrada de 9 é 3. Você vai colocar x e 3. Esse sinal que fica aqui entre eles é o sinal daqui. Se está mais, a gente coloca mais. Se for menos, a gente coloca menos. Pronto, e acabou. Aí fecha os parênteses e eleva ao quadrado. Lógico, repete, né? Tudo que está aqui no lado direito, nesse caso igual a 16, né? 9 mais 7, 16, a gente coloca aqui. E vai fazer a operação inversa da potência. Né? Qual é a operação inversa da potência? A raiz. Então, x mais 3 vai ser igual a raiz quadrada de 16. Pronto. Raiz quadrada de 16 é 4. Mas, atente-se que a gente está achando as raízes de uma equação de segundo grau. Então, tipo, o resultado é mais ou menos 4. Então, você vai ter duas respostas. Então, x mais 3 vai ser igual a 4. E x mais 3 também tem que ser igual a menos 4. Então, quando ele é igual a 4, passo 3 para lá. 4 menos 3 dá 1. Quando ele for menos 4, passo 3 para lá, né, vai negativo. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Então, as raízes dessa equação é 1 e menos 7. Beleza?
Aí podem gerar as dúvidas. Ah, professor, e agora? Como é que eu vou estar pensando nesse número aí? Você tem que visualizar, você tem que pensar um número que eu some com esse termo que está aqui e a gente consiga tirar a raiz dele. E esse número, quando eu colocar aqui, a sua soma ou ele sozinho, como está esse outro exemplo, eu também consiga extrair a raiz. Então, ó, trouxe esse segundo exemplo. Tá lá, x² mais 6x mais 8 igual a 0. Então, qual é o próximo número depois do 8? Opa, vamos focar, isso. Depois de 8 que a gente consegue extrair a raiz? O 9. Então, eu somei esse 8 com 1. Aí, lembrando lá, quando a gente começa a estudar, né, no sexto ano e tal, aquela história da balança, né? Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro lado também da igualdade para manter o equilíbrio, né? Então, se eu somei com 1 aqui, eu vou também somar o 1 do outro lado da equação. Então, 1 mais 0 dá 1. Perceba, 1 mais 8, 9. Consegue extrair a raiz? Sim. E esse 1 tem raiz também? Tem. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, tá aqui nosso trinômio quadrado perfeito. Aí, fatora ele. Raiz quadrada de x², dá x. Raiz quadrada de 9, 3. Aí, ó, o sinal que está aqui é mais. Aí fecha parênteses e eleva ao quadrado. Isso igual a 1. Aí, ó, faça a operação inversa da potência, né? A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, x mais 3 é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 mais ou menos 1. Então, x mais 3 igual a 1 e x mais 3 também igual a menos 1. Então, passa aqui, ó. Tá 3, para o outro lado vai negativo. 1 menos 3, menos 2. E aqui, pego 3, passo para o outro lado, vai negativo. Então, menos 1 com menos 3. Sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Menos 4. Então, você tem como raízes o menos 2 e o menos 4. Beleza? Ah, professor, muito difícil, não consegui entender. Pessoal, dá para fazer pelo teorema de Bhaskara, que a gente já estudou, usando aquelas outras formulazinhas? Dá, tranquilamente, perfeitamente, certo? Só que aqui a gente vai ter que praticar um pouquinho esse método. Então a gente vai usar ele e responder o exercício da página 70, certo? Então fica aí para vocês praticarem o exercício da página 70 do livro aí. Beleza? Valeu, até a próxima.